Efésios capítulo 1, verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Amém? Nós já oramos e já pedimos luz do Senhor sobre essa palavra. E eu peço misericórdia para Deus, para que eu consiga transmitir a mensagem nessa manhã, que não seja eu de fato, que seja o Espírito de Deus a falar no teu coração, porque eu não tenho condições de entrar na sua alma, de falar no teu coração, mas o Espírito de Deus que está aqui vai falar com você. E você vai levar uma porção da palavra para sua casa nessa manhã. Amém? Graças a Deus. Aqui nós vemos essa fala, né, do apóstolo Paulo. E ele está falando da superioridade de Cristo. O livro de Hebreus, agora não Efésios, mas Hebreus, fala da supremacia de Cristo. Cristo é maior que os profetas. Cristo é maior que Moisés. Cristo é maior que Josué. Cristo é maior que João Batista. Cristo é maior que Elias. Cristo é maior do que todos. Cristo, ele é supremo. Ele é o sumo sacerdote entre todos. Então, aqui nós vemos Paulo escrevendo aos Efésios, e ele está falando, se nós voltarmos um pouquinho, no verso 21, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Cristo, ele está na eternidade. Ele era, ele é, ele há de ser, ele sempre foi e sempre será. Cristo não foi criado, e ele é superior a todas as coisas. Superior a principados, superior a potestades, superior a Satanás, superior a demônios, superior a todas as coisas. Cristo é superior. Você pode dar glória a Deus por isso? Cristo é superior. E nós servimos aquele que é superior a todas as coisas. Nós servimos a Cristo. Se você se denomina cristão, você é um representante de Cristo. E você serve aquele que é superior a todas as coisas. E nós somos únicos. Amém? Nós somos únicos. Não existe nenhum igual a você. Não existe, graças a Deus, nenhum igual a mim. E mesmo que você for gêmeo, e mesmo que tiver um irmão gêmeo, mesmo que você conhecer um gêmeo, e mesmo que esse gêmeo seja idêntico, ele não vai ser igual ao seu irmão. Por quê? Porque Deus criou todos de maneira individual, de maneira diferente. Alice trouxe um casal de amiguinhos gêmeos, que são alunos lá, né, Vivi? E eles falaram que a irmã nasceu 4 minutos antes do irmão. E eles são diferentes. Totalmente diferentes. Mas mesmo que eles tivessem nascido segundos de diferença, eles seriam diferentes. Por quê? Porque o Senhor nos fez únicos. Nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade. E a sua identidade é filho e filha do Deus Todo-Poderoso. Através de Jesus. Todos são filhos de Deus? Não. Só aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Ah, mas quem fala isso? A palavra de Deus. E você já conhece. João capítulo 1, verso 12. A todos quantos o aceitaram, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. E aqueles que não aceitaram Jesus, não são filhos, são criaturas. São criaturas. Para se tornar filho, para ter a filiação em Cristo, nós precisamos declarar Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. E aí, nós entendemos que nós somos filhos de Deus.
recebemos um novo DNA, um novo código genético, somos agora portadores de uma nova identidade, a identidade de Cristo em nós. Porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo. E nós podemos declarar isso, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Só que tem um porém. Cristo vive em mim, eu tenho identidade, eu sou um ser único. Cristo me salvou. Eu conheço o princípio da individualidade, não do individualismo. Princípio da individualidade, onde fala que eu sou diferente de todos os outros, mas eu completo o outro me completa, e assim nós vamos caminhando. E esse é o mistério da nossa vida. Esse é o mistério da igreja. Porque Jesus, ele pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu a igreja. Então nós, seres individuais, somos únicos. Mas nós não podemos viver sozinhos. Não podemos viver sozinhos. Não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E aí que está o mistério da igreja. Aí que está o mistério da igreja. A igreja é a presença física e atual de Cristo. Porque se Ele é o cabeça e nós somos o corpo, nós, a igreja, membros desse corpo reunidos, são igreja e são a manifestação do corpo de Cristo. Nós somos a manifestação atual e física do corpo de Cristo. Não é pouca coisa, é muita coisa. E você pode se alegrar e glorificar a Deus porque é muita coisa, mas você também pode colocar a mão na consciência e saber que você tem uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma responsabilidade muito grande por ser e fazer parte desse corpo, o qual o cabeça é Cristo. O qual o cabeça é Cristo. A igreja é a representação de Cristo. Por isso que nós precisamos prezar pelo bom testemunho. Por isso que nós precisamos cuidar do bom testemunho. Por isso que nós precisamos saber os lugares que nós frequentamos. Por isso que nós precisamos medir as palavras que saem da nossa boca, os pensamentos que passam pela nossa cabeça. Porque tudo que eu penso, logo eu falo. E se eu falar alguma coisa distorcida que eu pensei, eu estou já no pensamento pecando, mas eu estou expressando um mau testemunho daquele que eu represento, que é Cristo. Então, quais são os lugares que você tem frequentado? Quais são os pensamentos que têm passado pela sua cabeça? As práticas que você tem vivido? As coisas que você tem falado? As conversas que você tem levantado? Não são poucas as pessoas que perguntam: pastor, beber é pecado? Não beber de nenenzinho, beber mesmo. A palavra de Deus fala: não vos embriagueis com vinho. Ela não proíbe. Só que ela fala: não se embriague. Ah, então eu posso sair, eu posso ir para o barzinho, posso beber uma e tal, né? Como falam aí. Você é livre. Só que Paulo fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós não podemos ser pedra de tropeço para outros irmãos. Então, se eu, representante de Cristo, sento numa mesa e pego um copo de qualquer bebida que for, que vai escandalizar a vida do outro e vai manchar a imagem de Cristo através da minha vida, eu decido não fazer. Eu decido não fazer. Por amor a Jesus. Por amor a Cristo. E eu estou levantando um exemplo que é uma pergunta muito feita. Mas tem muitos outros exemplos que nós podemos dar. Só que a nossa vida, ela é guiada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus.
E se o Espírito Santo de Deus dirige a sua vida, Ele vai falar o momento de você fazer ou desfazer todas as coisas. É lógico que nós não vamos flertar com o pecado. Aquilo que é pecado e ponto. Nós não vamos perguntar para Ele se Ele deixa a gente continuar fazendo aquilo. Porque já está determinado, o pecado é pecado. Nós não vamos praticar. Agora, aquilo que eu não tenho respaldo bíblico para continuar fazendo, eu preciso perguntar para Ele. E Ele vai te responder. Ele vai te responder. Então nós precisamos entender quem nós somos. Porque quando nós sabemos quem nós somos, a identidade de Cristo está bem definida nas nossas vidas, no nosso entendimento, nós vamos começar a fazer aquilo que Cristo faria. Tem um livro que fala em seus passos o que faria Jesus. E essa tem que ser uma pergunta diária. Essa tem que ser uma pergunta que eu venho fazer todos os dias, em todo momento. Nessa situação, o que faria Jesus? Nesse caso, o que faria Jesus? Em seus passos, nessa situação, nesse problema, nessa decisão, o que faria Jesus? E o Espírito Santo vai te responder. Vai te responder. E tenham cuidado de entender que é Ele mesmo que está falando. Porque às vezes nós já temos a nossa opinião formada, não queremos abrir mão das nossas vontades e vamos ainda falar que foi Deus que falou. Porque Deus falou que eu tenho que continuar a fazer isso. Não. Não confunda. Não confunda a sua vontade de continuar pecando com a voz de Deus. E não coloque, não impute a Deus aquilo que é sua responsabilidade. Nós somos igreja, representantes de Cristo. Nós precisamos assumir a responsabilidade de representar Cristo nessa terra. Nós temos visto, meus irmãos, o diabo não brinca. O diabo não brinca de ser diabo. E nós brincamos de ser cristãos. O diabo não perde tempo. Ele está entrando nas casas, sutilmente, entrando nas famílias, distorcendo aquilo que Deus já estabeleceu. E nós estamos permitindo. Nós estamos abrindo concessões. Nós estamos flertando com as propostas malignas. Nós estamos permitindo que o diabo entre, mesmo que sutilmente estamos falando, isso não tem nada a ver, isso não tem problema. E quando nós vemos, está tudo sendo perdido. E para reverter isso, aí é muito choro, é muita dor. Será que nós vamos ter disposição para reverter essa situação? Não vos enganeis, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então muitas vezes nós estamos fazendo achando que nós não vamos colher. Nós estamos plantando sementes amargas achando que vamos colher frutos doces. E não vamos. Representar a Cristo é uma responsabilidade muito grande. Representar a Cristo é uma responsabilidade de doar a vida assim como Ele deu a vida por nós. E nós não queremos entregar nem a unha do dedinho. Representar a Cristo é uma responsabilidade tamanha que nós não somos dignos, mas Ele nos amou primeiro e se entregou por mim e por você. Qual é o objetivo disso? Vida eterna, salvação. Mas eu já tenho minha salvação. A palavra de Deus fala, desenvolver a vossa salvação com tremor e temor. Temor e tremor. Como eu orei aqui, quem tem temor não peca. Então você não peca nunca? Não é isso. Nós vamos tropeçar, o pecado como um acidente na nossa vida. Mas nós não vamos ficar achando que eu posso pecar e pedir perdão e Deus me perdoa. Posso pecar e pedir perdão se não tem arrependimento. Ou se tem repetição do pecado é porque não teve arrependimento. E se não teve arrependimento, não tem perdão. Não tem perdão. O que se arrepende alcança misericórdia. Mas aquele que volta a fazer é porque não se arrependeu, talvez sentiu um remorso. Então nós não podemos brincar de ser cristãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque Deus está falando comigo. E Ele está falando com você. Pega isso para a sua vida. E se for necessário, toma uma nova posição a partir de hoje.
Pega isso para a sua vida, se for necessário, muda de vida. Muda totalmente, radicalmente de vida. Por amor a Jesus. Porque daqui você não vai levar nada. O que mais importa é a tua vida eterna. O que mais importa é você ser representante de Cristo para que outras pessoas também sejam salvas. O que importa é você ser representante de Cristo, não porque você frequenta uma igreja e agora eu sou evangélico, e agora eu frequento a identidade, então agora, sabe? Então agora eu não posso fazer isso. A Bíblia não é um livro de pode e não pode. A Bíblia é um livro de instrução de vida, para você viver uma vida no Espírito, e você decide aquilo que você quer viver. Agora você também decidindo o que você quer viver, você vai arcar com as consequências. Você precisa ter pulso para aguentar as consequências dos erros que você comete. Como que eu vou minimizar os erros? Vivendo uma vida no Espírito, conhecendo a palavra de Deus. A igreja não é um clube. O lugar que nós estamos, apesar de ser uma chácara, um lugar gostoso, e glória a Deus por isso, não é um clube que nós chegamos, nos reunimos com os amigos e vamos ficar batendo papo. Nós nos reunimos aqui para entregar a nossa adoração a Ele, por tudo que Ele tem feito durante todos os dias por nós. Hoje eu vou no culto para receber algo do Senhor. Você vem no culto para entregar. Se você vier no culto para receber, não vem no culto. Nossa, pastor, está falando isso? Estou falando isso. Estou falando isso. Porque o Senhor está chamando a nossa atenção para o comprometimento. O Senhor está chamando a nossa atenção para o compromisso. O Senhor está chamando a nossa atenção nessa manhã para a vida séria com Ele. Amém. Não dá mais para brincar de ser cristão. Porque nós temos visto como esse mundo está andando. Está escancarado. E você está falando que não tem nada a ver. A abertura das Olimpíadas e tudo que aconteceu após a abertura, tudo aquilo que aconteceu representa algo no mundo espiritual. Tudo tem um símbolo, tudo tem um significado. O diabo não brinca, o diabo não brinca em serviço, e ele está adentrando as nossas casas através do esporte. Olha só, é proibido assistir Olimpíada? Não, não é nada proibido. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu amo Olimpíada. Amo Olimpíada. Mas eu estou perdendo o gosto. Eu não amo, né? Eu gosto, né? Estou caindo no erro. Eu gosto. Mas estou perdendo o gosto. Por quê? Porque tem coisas mais urgentes para a gente se dedicar. Eu tenho os meus filhos para educar nos caminhos do Senhor. Eu tenho que dedicar tempo para os meus filhos. Eu tenho que dedicar tempo para minha esposa. Eu tenho que dedicar tempo devocional para o Senhor. Tempo de oração. Quanto tempo você passa na presença de Deus? Quanto tempo você passa em oração? Nós precisamos gastar tempo. Nós precisamos gastar tempo com o Senhor. Pôr as coisas debaixo dos seus pés, como diz o versículo. Jesus sujeitou todas as coisas. Sujeitar é colocar sob obediência, sob subordinação, submisso a algo ou alguém. Todas as coisas são submissas a Cristo. Ele colocou debaixo dos seus pés. Romanos capítulo 12, versos 3 ao 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros.
Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O que Paulo está falando aos romanos aqui? Paulo está falando que nós somos diferentes. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos então a fazer parte de um corpo. E somos chamados membros de um corpo. É um corpo. Eu posso ser o braço direito, pode ser o braço esquerdo, e você pode ser o dedo da mão, o dedo do pé, e assim sucessivamente. É um corpo. E cada um de nós é uma parte desse corpo. É um membro desse corpo. Então esse corpo chama identidade. Não, esse corpo é o corpo de Cristo. De todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro ao redor do mundo. Essa é a igreja de Jesus. E Ele é a cabeça desse corpo. Ele é a cabeça desse corpo. A igreja é a comunhão de todos os cristãos que existem. É a família de Deus. Não é necessariamente preciso estar fisicamente reunido para ter comunhão. Nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos que estão espalhados ao redor do mundo. E essa comunhão vai fazer com que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. É a família de Deus. A igreja é a família de Deus. Nós aqui, nós nos consideramos uma família. Pelo menos eu considero. Eu considero você da minha família. Por isso que às vezes eu fico bravo. Né? Mas não é de mim, tá bom? Pegue isso como algo do Espírito mesmo. E de fato é. Acho que não teria nem coragem se não fosse o Espírito de Deus. Não teria nem coragem. Mas nós somos a família de Deus. Nós somos a família de Deus. Então, a igreja, que é a união ou a reunião de membros que se entregaram a Cristo e reconhecem Cristo como o cabeça, é essa igreja que, sendo estabelecida, ela vai representar o nosso Mestre, o nosso Cristo. E é essa igreja que estabelece reino nessa terra. Porque o reino de Deus precisa ser estabelecido nessa terra, para que haja salvação das almas, para que haja expansão desse reino e as almas sejam salvas, sejam ganhas, sejam alcançadas pelo Senhor. A nossa vida de crente, o objetivo dela não é terreno. Não se engane. O objetivo da nossa vida espiritual não é terreno. O objetivo da nossa vida espiritual é eterno. Nós passamos 80, 90, 100 anos nessa terra. E o que são 100 anos perto de uma eternidade? Não é nada. Nós estamos aqui de passagem. E o que importa é o que nós vamos viver depois que nós passarmos. Meu pai faleceu. Mais uma vez. Não faleceu mais uma vez. Estou falando mais uma vez. E eu me alegrei, porque ontem o Ed deu um testemunho da mãe dele também. Essa semana eu estive com uma pessoa que deu testemunho da mãe também. E quando você tem o entendimento da eternidade, nem a separação pela morte vai te abalar. Eu tive condições de fazer o ofício fúnebre do meu pai com serenidade, porque eu estava alegre em saber que ele está vivendo uma vida com Cristo. Porque o que importa? O que importa é a nossa vida eterna. Ah, mas então nessa vida eu tenho que sofrer? Não. Nessa vida você tem que viver a vontade de Deus, porque Ele prometeu, Cristo nos prometeu vida e vida em abundância. A vida em abundância é para essa terra. Mas nós temos que ter olhos para a eternidade.
Porque se nós tivermos olhos para essa terra, nós não vamos viver a vida abundante adequadamente. Aliás, a gente nem vai viver vida abundante. Então os olhos têm que ser para a eternidade. E a dor da separação não pode tirar a alegria da salvação. Salmo 51, Davi fala o quê? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me sempre a alegria da tua salvação. Se há uma escala de alegrias, se é o que eu posso falar assim, a alegria da salvação está no ápice. E essa alegria não nos pode ser roubada. Por quê? Porque eu me alegro em Deus que o meu Pai está com Jesus. Eu me alegro em Deus porque eu fui encontrado de Cristo e tenho acesso aos céus. Mas eu preciso permanecer, eu preciso me manter firme. Eu preciso ser trabalhador da obra do Senhor. Eu preciso pregar o reino. Através da minha vida. Através do meu posicionamento. Através do meu testemunho. Através dos meus atos. Então a igreja, além de sermos membros de um corpo com a cabeça é Cristo, somos chamados de igreja, há também um lugar em que nós nos reunimos e congregamos. E esse lugar, ele é a expressão da adoração que nós já vivemos cotidianamente. Essa reunião é formada por famílias. E a qualidade da igreja é a qualidade das famílias. Por isso que nós prezamos pela tua vida particular, no secreto com o Senhor. Você precisa sair daqui, voltar para sua casa com sede de ter a presença de Deus, com sede de buscar a presença de Deus, com sede de estudar a palavra, com fome da palavra, com desejo de ir para o secreto, ter um momento a sós com Deus todos os dias. Porque a nossa vida é para adorar a Deus. A nossa vida é para celebrar a vida eterna em Cristo. A nossa vida é para viver a manifestação do Espírito Santo. Essa é a vida da igreja. Adorar a Deus, celebrar Jesus, viver a manifestação do Espírito Santo. E vivermos juntos em um elo de amor. Vivermos juntos em um elo de amor. O amor confronta, ele não afronta. Porque a afronta visa humilhação, mas o confronto ele visa crescimento. E a palavra de Deus nos orienta, nos ensina. Se tem algum irmão que precisa de exortação, exorte. Vai ter confronto, vai ter chamada de atenção, vai ter puxão de orelha, vai ter. Mas isso nós precisamos receber como amor e cuidado do Senhor para a nossa vida. É assim que Ele faz. A palavra eclésia do grego quer dizer igreja. Eclésia quer dizer igreja. E igreja é a combinação da palavra chamar com a palavra fora. Por isso que muitos interpretam eclésia como chamados para fora. Ou sair para fora, ou ir para fora. Sair para fora é um pleonasmo, mas que é usado para a palavra eclésia. Então a igreja é muito mais do que uma reunião de pessoas que gostam de vir a um lugar e se reunir para adorar a Deus. É sair do portão para fora e representar Cristo. Fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer nessa terra. Falar de Jesus para outras pessoas. E se você tem dificuldade de falar, viva a sua vida fiel a Deus, porque as pessoas estão te filmando. E se você cometia pecados, agora as pessoas vão olhar para você e verão que você foi transformado, que você foi mudado, que você foi alcançado por algo ou por alguém, e vão descobrir que foi Cristo que te alcançou. Também a eclésia significa assembleia pública. Então, a igreja, muitas pessoas falam assim: eu não vou à igreja porque a igreja sou eu. A palavra de Deus já nos mostrou isso. Nós somos membros de um corpo, o qual o cabeça é Cristo. Então, sozinho, sem ter comunhão com os meus irmãos na fé, eu não sou igreja. Eu sou um membro fora do corpo. Eu sou um membro afastado do corpo. Nós precisamos entender isso.
Se nós precisamos uns dos outros, não é porque nós temos dificuldades apenas, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja glorificado, tudo é para glorificar o nome do Senhor. Em hebraico, Kahal, Assembleia do Povo de Deus. Então, a origem da palavra nos mostra, a palavra igreja é a Assembleia do Povo de Deus. Então, além de nós sairmos para fora, né, nós também vamos nos reunir para congregar. A igreja é chamada para fora, mas também chamada para dentro, que são as assembleias, que são as reuniões, que são os cultos, que são os momentos em que estamos reunidos. Nós nos enchemos no secreto, mas nós somos experimentados na igreja. Nós nos enchemos no secreto, mas nós somos experimentados na igreja. É nos relacionamentos, é no momento em que nós temos as diferenças e encontramos diferenças. Provérbios 27:17 diz o seguinte: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Deus usa pessoas para te fazer crescer. Deus usa relacionamentos para te forjar. Deus usa pessoas para fazer você avançar espiritualmente. Não é sozinho que você vai conseguir. Mas você precisa estar reunido com outras pessoas para que assim você consiga avançar, crescer espiritualmente. E sempre com os olhos para o alto. Por quê? Porque Deus quer uma igreja alinhada, que ande em unidade e ande em concordância. Deus quer uma igreja alinhada, que ande em unidade e ande em concordância. Se eu não congrego, se eu não me reúno com os meus irmãos, se eu não sou representação de Cristo, alinhado aos meus irmãos, ou seja, eu estou desalinhado ao objetivo, eu estou desalinhado à visão, estou desalinhado àquilo que o Senhor tem nos dado como direção, eu estou fora. O Senhor precisa de alinhamento, de concordância, para que Ele possa fazer. Gênesis capítulo 11, verso 1 diz o seguinte: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aqui nós estamos falando da Torre de Babel. Quando aqueles homens construíram a Torre de Babel, era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. No versículo 6 fala o seguinte: e o Senhor disse: eis que o povo é um. Eis que o povo é um. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. O povo se reuniu e decidiu fazer uma torre, que foi chamada Torre de Babel. E eles estavam construindo essa torre para chegar onde? Para chegar no céu. E o que acontece no verso 6? O Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Deus estava falando o seguinte: eu preciso ir lá, confundir a língua deles, dividir o povo em várias línguas, em vários idiomas. Por quê? Porque se eles continuarem a se entenderem, eles não têm limite. Eles vão chegar onde eles estão almejando chegar. Meus irmãos, isso foi mal diante do Senhor. Agora, pensa comigo. Se a igreja estiver alinhada à direção do Espírito Santo, com os olhos fitos em Jesus, que é o nosso alvo, e estiver em unidade, quem que vai parar a igreja? Quem vai parar a igreja? Se na Torre de Babel aqueles homens estavam com más intenções,
foram parados por Deus. Por quê? Porque senão eles iriam chegar onde eles queriam chegar. Só Deus pode parar a igreja, e Deus não vai parar a igreja. Mas a igreja precisa estar alinhada com o Senhor. A igreja precisa estar alinhada entre seus membros. A igreja precisa estar em concordância. Não tem como andar em discórdia. Podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Não pode. Isso a Bíblia nos fala. Podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Não, não pode. Por quê? Porque um vai para cá, o outro vai para lá. E aí se perde todas as coisas. Mas nós precisamos entender o poder da concordância, o poder da unidade. Mateus capítulo 18, verso 19, diz o seguinte: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Acerca do que? De alguma coisa? Acerca de 10 coisas? Acerca de 1000 coisas? Não, acerca de qualquer coisa. Se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Esse é o poder da concordância da igreja. Quando nós estamos em concordância, quando nós estamos alinhados à palavra de Deus e aquilo que Deus está nos requerendo, nós vamos avançar aceleradamente para a glória de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento para que a gente não fique estacionado, pelo contrário, para que a gente avance como igreja e o reino de Deus seja estabelecido e o nome do Senhor seja glorificado. Assuma essa responsabilidade, assuma essa parte que te cabe. Você é membro de um corpo, o qual cabeça é Cristo. Por quê? Salmo 115:16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Cristo está acima de tudo. Amém? Nós lemos, Cristo está acima de todas as coisas. Lá em Colossenses capítulo 1 também fala que Ele está acima de principados, acima de potestades, Ele está acima de todas as coisas. De todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Amém também? Amém. Amém. Cristo está acima de todas as coisas e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Nós lemos Efésios capítulo 1, versículo 22. Agora, onde estão os pés de Cristo? Na cabeça ou no corpo? Aonde estão os pés de Cristo? Aonde estão os seus pés? Está na sua cabeça ou está no seu corpo? Então, aonde estão os pés de Cristo? No corpo dele. Quem é o corpo dele? A igreja. Então, o inimigo está debaixo dos pés de quem? Dos nossos pés. Porque Deus não está brigando com o diabo. Deus não está disputando nada com o diabo. Deus não está disputando, como chama? Braço de ferro? Braço de guerra? Braço de ferro? Não está cabo de guerra, braço de ferro, sei lá. Ele não está disputando nada com o diabo. Ele está acima de todas as coisas, acima de principados, acima de potestades. Nós é que fomos escolhidos para guerrear as guerras que o Senhor tem para nós. Ele está acima de principados e potestades. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Por isso, Ele nos delegou todas as ferramentas e as armas necessárias para nós vencermos as batalhas desse tempo. Ele nos deu todas as condições que nós necessitamos para vencer as guerras que se levantam. E Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é espiritual. A nossa luta é contra principados, contra potestades, contra espíritos malignos nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. Não brigue com pessoas. Não brigue com pessoas, porque essa não é a sua luta. A sua luta é espiritual.
Às vezes a pessoa vem e te afronta, te ofende. Não é a pessoa, mas é o que está na pessoa. Ore por ela, repreenda. Vá para o seu quarto, clame o Senhor Jesus, chora com Ele, se derrame na presença dEle e ame essa pessoa. Nossa, essa é difícil de amar. Não é. O Senhor fala para que nós venhamos a amar os nossos inimigos. Se Ele pede para amar os nossos inimigos, fica tranquilo que Ele vai dar condições. Nós podemos amar os nossos inimigos. Nós podemos orar pelas pessoas que nos afrontam. Nós podemos derramar amor sobre a vida dessas pessoas. Faça essa experiência, que você vai ver as pessoas sendo transformadas na sua frente, diante dos seus olhos. Amém? O amor constrange. Então nós somos o corpo. Versículo 23 do capítulo 1 diz: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então ele termina o 22 falando: o deu à igreja. E ele continua: a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo, nós somos os pés que esmagam a Satanás. Nós somos os pés que vencem as batalhas terrenas. Nós somos os pés que vão avançar para a glória de Deus. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Então eu vou repetir para você. Você é único. Você tem uma identidade. Você é um ser individual e não individualista. Há um princípio que é o princípio da individualidade e não o princípio do individualismo. Porque individualismo é egoísmo, é olhar para si, é pensar em si, é viver para si. Mas a individualidade é usar a minha singularidade para abençoar o outro, para complementar o outro. Aquilo que o outro não tem, eu tenho, então eu vou ajudá-lo. Aquilo que eu não tenho, o outro tem, então ele me ajuda. E assim sucessivamente. O membro fora do corpo, ele morre. Ele morre. Se você tirar um braço e deixar o braço lá durante um tempo, o corpo vai padecer, mas ele não vai morrer. Mas o membro vai morrer. O membro vai morrer. Vai apodrecer até morrer. Então, o membro fora do corpo morre. Uma brasa fora do braseiro tende a apagar. Então, quando nós estamos aqui, nós somos incendiados pelo fogo do Espírito Santo de Deus. E somos as brasas que Ele precisa para fazer esse fogo propagar. E aí a gente sai daqui cheio do Espírito e a gente vai propagar e vai acender outras brasas que estão apagadas por aí. Agora, quando nós não nos envolvemos com a fogueira do Espírito, nós vamos apagar. Então, Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. É costume de alguns deixar de congregar. É costume de alguns parar de cultuar o Senhor. Nós precisamos mudar alguns termos. Eu já falei outro dia, vou repetir: nós não assistimos culto, nós participamos do culto. Por quê? Porque nós somos membros desse corpo, qual cabeça é Cristo. Nós somos participantes desse mover. Nós somos participantes de tudo que está acontecendo aqui. Nós não somos, você não é mero espectador. Você é parte integrante de tudo que o Espírito Santo está fazendo aqui nessa manhã. Nós não frequentamos uma igreja. Nós fazemos parte. Nós fazemos parte integrante. Nós somos membros de uma igreja. Nós não somos membros de uma igreja, não. Nós somos membros da igreja de Jesus. E Ele é o nosso cabeça. O corpo não vai. O nosso corpo não vai a algum lugar e deixa a cabeça
fora. Agora eu vou tirar a cabeça, eu vou sozinho. Deixa a cabeça em casa. Não. Assim a igreja também, reconhecendo que o cabeça é Cristo, nós não vamos em lugar nenhum sem que Cristo vá conosco. E o corpo também não vai em lugar nenhum se a cabeça não direcionar, se a cabeça não pensar, se a cabeça não dirigir. Então, pense com a mente de Cristo. E que tanto a sua cabeça quanto o seu corpo vá aonde Ele permitir que você vá. Porque às vezes nós estamos indo a lugares com a desculpa de eu estou indo pregar o Evangelho. E estamos entrando em ciladas do diabo. Estamos entrando em lugares que Deus não pediu para nós entrarmos. Depois nós sofremos as consequências por não ter ouvido a voz do Senhor. E como eu vou ouvir a voz do Senhor? É no secreto. É ter vida de comunhão com Deus. Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa. E pessoas se relacionam com pessoas. Se você achar que você vai deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91 e está tudo bem, você não precisa fazer mais nada, você está enganado. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a boca de Deus. Mas se você não praticar as verdades da palavra, você não vai ver nada acontecer. Nós precisamos ser obedientes à palavra na prática da palavra. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra para você. Que talvez para alguns foi uma palavra difícil de digerir. Para outros foi uma palavra para glorificar o nome do Senhor. Mas eu oro para que todos glorifiquem o nome do Senhor através dessa palavra. E que nós possamos assumir a responsabilidade de sermos representantes de Cristo. Entendendo o que é a igreja e qual é o meu papel na igreja. Qual é o meu papel como um membro desse corpo? O meu papel é representar Cristo. Qual é o meu papel dentro do lugar que eu estou congregando? O meu papel é estar na presença de Deus para que Ele direcione a minha vida. Se eu precisar trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu precisar servir, eu vou servir. Aliás, o nosso maior exemplo de serviço é Cristo. Mas antes de servir, Ele se sentava à mesa. Então, antes de servir, você vai se relacionar com Deus. Para Ele direcionar como que você vai servir. Jesus estava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Maria estava aos pés de Jesus. Marta estava fazendo comida, lavando louça. E Jesus fala, Maria escolheu a melhor parte. Nós já analisamos essa passagem e vimos que Maria estava ajudando Marta, provavelmente. Mas num dado momento ela parou e ela foi aos pés de Jesus, priorizando a presença. E Marta falou, Senhor, o Senhor não vai chamar a atenção dela, porque eu estou aqui trabalhando, ela me deixou trabalhando sozinha. E Jesus fala, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E isso dela não será tirado. Então que nós possamos escolher a melhor parte. O serviço vai ser consequência. Amém, queridos? Amém.